nós queremos impor, por exemplo, a pedofilia. Ah, não, isso não. Não, mas espera aí. Mas nós temos que entender que o pedófilo é um doente. Então ele merece tratamento e não punição. Ah, tá bom. E assim você vai. Gradativamente você faz uma exigência chocante e a troca por uma outra exigência mais aceitável, e 82% sempre vai aceitar. Está lá no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo e o Império Ecológico. Vocês vão ver como essas técnicas são já bastante antigas, já muito testadas. São usadas pela mídia o tempo todo. Então, você vê que a esta altura o indivíduo se declarar de esquerda ou de direita já não faz muita diferença neste sentido. Não é que esquerda e direita não existam mais, claro que existem. E nós podemos pegar todo este movimento inspirado nessa teologia da história e chamá-lo de esquerda, porque isso é um movimento revolucionário propriamente dito. Então é a revolução permanente, a revolução mundial. Esse é Trotsky, que saiu do túmulo e está governando secretamente o curso da história. Então, quando vocês falam, por exemplo, socialismo fabiano é um pedacinho disso aí. Mas tem muito mais coisa além do socialismo fabiano, né? Então, a dissolução das soberanias nacionais é uma coisa absolutamente fundamental. E o instrumento básico para isso é o livre comércio. Você sabe que Karl Marx era um entusiasta do livre comércio. Por quê? Sem o livre comércio você não tem a circulação das ideias políticas. Tá certo? E, portanto, você não tem um movimento político de alcance mundial. Na medida em que você tem um protecionismo nacional, então não é que não entram só os produtos estrangeiros. As ideias estrangeiras também são filtradas de acordo com o interesse nacional. E isso tornaria tremendamente difícil o processo revolucionário. Ademais, é preciso que haja o livre comércio internacional para que, segundo Karl Marx, o capitalismo alcance o auge do seu desenvolvimento, que permita então a passagem ao socialismo. Então tudo aquilo que fomentava o desenvolvimento capitalista para Karl Marx era bom. Por quê? A transfiguração do capitalismo em socialismo era uma fatalidade histórica que iria se cumprir quando o capitalismo esgotasse a sua possibilidade de crescimento. Até hoje, evidentemente, ele não esgotou. E isso quer dizer que, se você pegar qual é a posição do Brasil dentro disso, você vê que a capacidade brasileira de gerar ideias de alcance mundial é mínima. Se você pensar bem, eu digo, olha, o único sujeito que produziu no Brasil ideias que são importantes para o mundo inteiro foi o Mário Ferreira dos Santos, o resto não. Alguns produziram obras de alcance mundial, como o próprio Carpo. Ainda acho que a história da literatura dele é a melhor que existe no mundo e poderia ser adotada no mundo inteiro com vantagem. Mas isto não é uma concepção do mundo, isso é apenas um livro de história. Mas, se você pensar assim, como concepção do mundo, como organização do conhecimento, só o Mário Ferreira fez alguma coisa. E o Mário Ferreira, vocês sabem perfeitamente que ele não é absorvível na cultura nacional. Ele transcende o horizonte de consciência da cultura nacional inteira. Então, em geral, as ideias que circulam no Brasil são ideias estrangeiras adaptadas. Você tem um monte de representantes locais do marxismo, do liberalismo, do socialismo fabiano, tá certo? Do catolicismo pré-conciliar, do catolicismo pós-conciliar, tá certo? Do protestantismo americano. E tudo isso aí são representantes locais, são entrepostos, né? E dificilmente surge algum esforço de pensar as coisas a partir da realidade nacional. Quando surge, vem com um velho vício do pensamento nacional, que é, vamos dizer, o nacionalismo geográfico, que surge já no romantismo com a ideia da cor local. Tudo tem que ter cor local. Então, como dizia o Werner Sombart, o esforço de nacionalizar a cultura, ele estrangula a força criativa. E o que aconteceu? É por isso que a gente não aguenta mais ler Zé de Alencar, nem Mário de Andrade, nem Menotti e Del Picchia, nem os caras todos da Semana de 22.
Do modernismo, nós só aguentamos ler aqueles que não participaram dela, como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, que são modernistas já de uma segunda geração, tá certo? E não muito típicos, evidentemente. E quando você vai nas poesias do Mário de Andrade ou nas obras do Oswaldo de Andrade, é só modismo, é só cacoete, é uma coisa absolutamente intolerável. Então quer dizer que a força criativa foi realmente estrangulada. Então esse tipo de nacionalismo não nos serve para coisa nenhuma. O verdadeiro nacionalismo consiste em você criar obras, pensamentos, ideias que tenham alcance universal e que possam impor o nosso país, tá certo, como criador de influência, não só como receptor. Isso é que é importante. No livro Futuro do Pensamento Brasileiro, eu assinalei que só 4 autores tinham feito contribuições dessa altura, que eram, né, o Mário Ferreira, o Gilberto Freire, o Otto Maria Carpo e o Miguel Reale. Não todos na mesma altura, evidentemente. E por aí o negócio ficou. Agora, quando aparece alguma tendência nacionalista, como por exemplo o Ciro Gomes, e fala, não, nós temos que pensar as coisas desde a realidade brasileira. O sujeito usou a expressão realidade brasileira, eu já sei de onde ele vem. Vem de um nacionalismo de tipo de inspiração comunista, que não era um nacionalismo, era apenas um anti-americanismo. E o Ciro Gomes ainda é o representante disto. Né? Então você tinha, vamos dizer, até os anos 60, 70, você tinha 2 tipos de nacionalismo. Você tinha este, que era o nacionalismo comunista, que não era nacionalismo, evidentemente, era apenas dizer, a aplicação da estratégia terceiromundista do Stalin, quer dizer, explorar uma revolta nacionalista contra o imperialismo americano, ao mesmo tempo em que os valores da cultura nacional eram depreciados, tá certo? Porque eram tidos como expressões locais da dominação imperialista. Tinha esse tipo de nacionalismo e tinha o nacionalismo geográfico que fazia culto da Amazônia, dos papagaios, do petróleo, etc, etc. Então, paramos nisso. Você vê que o Ciro Gomes hoje ele representa exatamente esse mesmo tipo de nacionalismo. E por isso mesmo ele é abertamente apoiado pelo Partido Comunista da China. Então ele é o homem do BRICS no Brasil. O que é o BRICS? É um dos 3 esquemas globalistas. Existe o livro de um autor chamado Goodman, que é, o livro já é dos anos 50, que é o Plano Soviético de Estado Mundial. É um livro indispensável. A União Soviética já tinha um plano de Estado mundial abertamente formulado quando os globalistas ocidentais ainda estavam arranhando a ideia. Né? E no debate com o professor Dugin, eu mostrei ali que existem 3 grandes esquemas globalistas, um esquema ocidental concentrado mais ou menos no grupo Bilderberg, que é o que domina a mídia ocidental inteira, tá certo? O sistema educacional, essa coisa toda. E por onde é repassada à multidão as ideias da teologia progressista da história, seja na sua versão antiga, mais liberal conservadora, seja na sua versão moderna de maio de 68. Em seguida você tem o esquema russo-chinês, que se consolidou no BRICS, e terceiro você tem o esquema islâmico, que tem se servido dos outros 2 como instrumento de maneira absolutamente brilhante. Então, o que está em jogo nas nossas eleições é isto. Você tem um candidato do esquema globalista ocidental, que é o João Dória, candidato possível, todos eles são candidatos possíveis, não é candidato oficial. Você tem um candidato do BRICS, e você tem a candidatura nacional, que é o do Bolsonaro. É nisso que vocês vão ter que escolher. Você vê o que você gosta. Quer dizer, você quer ver o Brasil se transformar num instrumento do globalismo ocidental? Vota no João Dória. Você está do outro lado, está do lado do BRICS, vota no Ciro Gomes. Você está do lado de uma terceira alternativa puramente nacional, você vai ter que votar no Bolsonaro, porque não tem outro. Você pode não gostar dele, pode se achar intelectualmente superior a ele, mas o fato é que ele virtualmente é o candidato nacional. É isto que está em jogo.